velozes em constante louvor. Digno é o Cordeiro de Deus. Transformar-me
Boa noite, meu amigo. É muito bom estar com você nesta noite para a reestreia do programa Palavra Aberta. Programa este que, tempos atrás, nos reuníamos para estudo das nossas lições. E hoje nós estamos com a reestreia, onde vamos estudar assuntos muito importantes para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. E estamos felizes por estar com você e queremos contar com a sua presença, com a sua participação, todas as terças-feiras, às 20 horas, para o estudo da Palavra de Deus neste programa Palavra Aberta. Antes de iniciarmos, queremos neste momento orar ao Senhor, pedir a inspiração divina para que possa usar o mensageiro desta noite, o pastor Wagner, um instrumento que Deus tem utilizado para nos esclarecer, nos abrilhantar, nos trazer o conhecimento através de estudos proféticos. E vamos orar também para que o Espírito Santo alcance o seu coração nesta noite e você possa compreender este maravilhoso estudo. Ok? Vamos orar? Amoroso Deus, querido Pai que estás nos céus, rendemos-te graças, Senhor, pela bênção deste dia que nos destes e pela oportunidade nesta noite que nos encontrarmos para o estudo da Tua Palavra. Que a brasa viva do altar, Senhor, possa tocar os lábios do Teu servo e que, ao expor a Tua Palavra, os corações que estão ouvindo possam sentir também a influência do Espírito Santo, limpando os seus corações para a verdadeira compreensão deste assunto. Perdoe os nossos pecados, usa-nos nesta noite. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, a reestreia do Palavra Aberta começa hoje, terça-feira, e você, como falei, está convidado a estar conosco todas as terças-feiras, às 20 horas. O estudo de hoje nós vamos começar com os 144.000. Será estudado todo hoje? Não. Nós teremos 4 encontros aqui para todo conhecimento, para toda exposição, para tirar as suas dúvidas, para responder as suas perguntas, certo? Então vamos começar hoje, vamos ter o privilégio de, com 4 encontros, estar aqui aguardando você para a sua participação. Pastor Wagner, é muito importante começar a reestreia desse programa hoje. Como você tem se sentido com este momento oportuno neste encontro? Boa noite a todos vocês, primeiramente. Graças a Deus, irmão Sérgio, é um momento importante para nós, novamente reestrear aqui o programa antigo aqui da Igreja da Fama, Palavra Aberta, e de um formato diferente, ou seja, casamos os estudos bíblicos tradicionais que vimos fazendo agora com esse projeto aqui, Palavra Aberta, onde você vai continuar tendo sua oportunidade de perguntar e interagir. Então, para mim, é gratificante e também, para mim, é uma experiência que eu aprendo também, que eu cresço junto com vocês. A cada experiência, a cada estudo, eu aprendo, porque a Palavra de Deus me ensina também, como Amém. ensina a todos nós. Glória a Deus. Então você que está aí do outro lado, seja bem-vindo, e você tem nesse momento o privilégio de compartilhar este link com seus amigos, com seus familiares, aquele que você deseja que aprenda um pouco mais da Palavra de Deus, ok? E ao final do estudo, faça aqui as suas perguntas no chat, vamos acompanhar as suas perguntas, e se não for possível respondê-la hoje, nós podemos responder na próxima terça-feira, acompanhando o raciocínio do estudo. E um pedido especial, faça perguntas relacionadas ao assunto que vamos estudar hoje, os 144.000. Pastor, que Deus te use neste momento, a palavra é sua. Amém. Então, meus queridos irmãos, obrigado mais uma vez pela presença e audiência de todos vocês. Que Deus esteja no lar de vocês, abençoando, e a pessoa especial do Espírito Santo também possa estar em cada casa nesse momento. Então nós vamos falar sobre esse assunto, o selamento e os 144.000, tá certo? Pedimos ao nosso colaborador, irmão Web, que fique atento nas figuras, nos textos que serão colocados na tela, para que vocês também possam ler e acompanhar as nossas figuras passo a passo. Então nós temos aqui essa mensagem do selamento dos 144.000. Como falou aqui o irmão Sérgio,
nós não vamos falar tudo hoje, por isso que você tenha paciência. De repente, você chegou para ouvir o assunto dos 144 mil hoje, e aí você está com uma ideia na mente ou alguma pergunta, e de repente ela não é respondida na exposição da palavra de Deus. E aí você pode falar, não foi o que eu pensava. O assunto é tão grande, meu querido irmão, meu querido amigo internauta, tão comprido, se nós fôssemos falar todo ele hoje, iríamos ficar aqui sem parar, pelo menos até 1 hora da manhã, ininterruptamente, sem parar para ir ao banheiro, para beber água, para nada. Então, como o assunto é grande, é comprido, e seria até 1 hora da manhã, sem você interromper e fazer pergunta, imagine você fazendo pergunta, iríamos até as 3 horas da manhã. Com certeza. Então, nós fracionamos o estudo em 4 etapas para poder conseguir falar sobre todo o assunto. E vamos então primeiro de Bíblia, e na sequência vamos ler os textos do Espírito de Profecia. Bom, então o nosso assunto hoje está baseado no Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 4, porque aqui a mensagem de selamento ela está profetizada. Vamos ver o que está escrito? Depois destas coisas vi 4 anjos, literais esses anjos, que estavam sobre os 4 cantos da terra. Claro que a terra não é quadrada, ela é uma esfera, é redonda, é um círculo, como diz Isaías, que Deus está sentado sobre a redondeza da terra. Então, mas esses 4 cantos aqui é simbolicamente os pontos cardeais do planeta Terra, ou as 4 partes onde o planeta Terra pode ser subdividido. E continua dizendo, sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Você sabe que vento simboliza na profecia contendas, guerras, violências, dissensão, comoções políticas. Então os anjos estão segurando as comoções políticas e as guerras entre as nações para que o planeta não se destrua. Por quê? O motivo aqui vai explicar. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então está aqui os efeitos catastróficos também da natureza são contidos, apesar de existir tufões, ventanias, terremotos, mas tudo isso ainda acontece com limites e sob a misericórdia de Deus, porque o processo do selamento tem que ocorrer durante esse período em que nós estamos vivendo hoje. Concluindo esse período, aí sim, esses 4 anjos, que nós estamos vendo aqui a figura simbolicamente na tela, receberão a ordem divina para se retirarem. Aí a terra estará entregue na destruição praticamente completa no período das pragas, que nós já vimos esse estudo em dias anteriores. Versículo 2. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Então aqui aparece na cena de João um anjo subindo do lado do sol nascente. O sol, irmãos, quando nasce, ele nasce com a luz solar fraca, lentamente. Então esse aqui representa agora o terceiro anjo, o povo de Deus, que surge de maneira lenta, com 11 pessoas, depois do desapontamento de 1844. Então bem fraquinho o grupo de pessoas, como o raio solar das 6 horas da manhã, fraquinho. Mas a mensagem vai sendo progressiva. E continua dizendo, o que esse povo tem? O selo do Deus vivo. Então aqui seria um povo, a partir de 1844, uma igreja que teria o selo de Deus, que é o sábado. E continua dizendo, ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, essa expressão clamou é que nós, enquanto estamos pregando o Evangelho, estamos de forma indireta dizendo a Deus, Senhor, contenha os ventos para que o Evangelho possa ser pregado, para que a gente possa anunciar o teu selo para todo mundo e as pessoas entendam, recebam e assim seja completo esse número. Versículo 3, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas frontes os servos do Deus vivo. Então, nós aqui entendemos que o período em que é contido o vento e a destruição do planeta Terra é o período em que o povo de Deus, nos últimos dias da história terrestre, no período de Laodiceia, será selado, certo? Então, quando o povo for completado o número do selado, aí sim retira-se a proteção dos anjos, retira-se do planeta, retira-se a presença do Espírito Santo e a Terra, então, entra nesse complicado problema aqui das 7 pragas que tem a ver com esse assunto. Versículo 4, aí o 4 já nos diz o número desse povo. E ouvi o número, aqui é João falando. João, nesse versículo, ele não viu o grupo dos 144 mil, ele ouviu, ok? Vamos entender por parte que no próximo estudo, no Apocalipse 14, João já vai ver esse grupo. Mas aqui ele, e ouvi o número dos que foram selados, e são 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui João
o anjo fala para ele, o anjo menciona João, o anjo Gabriel de João, olha, são 144 mil pessoas que vão ser seladas. Tá bom? Nós vamos ainda destrinchar melhor esse aspecto da literalidade do número, mas apenas uma observação aqui, é bom lembrar que João ouviu o que o anjo falou. E o anjo, eu acredito, como você, o anjo sabia o que estava falando, né? O anjo, quando disse que era 144 mil que seriam selados, era isso mesmo que seriam selados. Ok? Então, aqui nesses versículos encontramos a introdução do nosso estudo dessa noite. Vamos na próxima figura, então, e vamos por etapas. Nós temos aqui uma pergunta nessa figura seguinte. A pergunta é, o que representa o selo? Bom, nós sabemos, mas como nós temos ouvintes aqui de todas as culturas religiosas, vamos aplicar assim o termo, e então nós queremos tentar esmiuçar o texto parte por parte para entender melhor. Então, nessa figura aí que temos na tela, o que representa o selo, que é uma pergunta, nós temos aí 2 textos da Bíblia e um texto do Espírito de Profecia. Vamos ler o texto da Bíblia, que é conhecido de Ezequiel 20, 12 e o versículo 20 também. Então, nós encontramos aqui a resposta do que representa o selo que aparece na testa do grupo dos 144 mil. Ezequiel 20, 12 diz assim: também lhes deis os meus sábados, diz Deus aqui, para que servissem de selo ou sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então Deus está falando com o povo de Israel que ele, Deus, deu o seu sábado, o sábado divino, para o povo de Israel, para que aquele sábado, o dia de guarda verdadeiro lá do Éden, servisse de sinal distintivo entre o verdadeiro Deus e o verdadeiro seguidor do povo de Deus, tá certo? Então aqui nós já encontramos quem é a verdadeira igreja de Deus na terra. O princípio aqui da verdadeira igreja, ela tem que ter o selo de Deus. E esses 144 mil recebem o selo, que é o sábado, na sua testa. No Êxodo 20, 10, nós encontramos aqui a expressão do mandamento, do 4º mandamento da lei de Deus. No Êxodo 20, versículo 10, nós encontramos algo importante, curioso, porque tem a ver com a cultura antiga da expressão selo. Diz assim o versículo 10: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Uma pause, para você que porventura nunca ouviu essa mensagem de que o sábado é o dia de guarda, o sábado é o sinal de Deus, é o selo de Deus. E alguém diz assim que o sábado é dos judeus. Mas se você ler comigo mais uma vez, lentamente, você vai entender e a Bíblia vai te responder. Olha o que diz: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então o sábado não é do judeu, o sábado não é de adventista, o sábado não é de reformista, o sábado não é de nenhum sabatista, o sábado é de Deus, é o que diz a palavra dele. Agora, todos aqueles que querem se identificar com o verdadeiro Deus e com a sua igreja aqui na terra, aí essas pessoas recebem o sábado de Deus no coração, na mente. E o texto vai continuando dizendo a respeito, né? Não farás nenhum trabalho nesse dia, nem tu, nem teu escravo, e nem aqueles que estão dentro da tua porta. Irmãos e queridos amigos internautas, no antigo tempos passados, os reis eles tinham uma forma de identificar-se com as nações que eles governavam. Quando eles mandavam uma lei, promulgavam uma lei, então o rei vinha com o seu selo e selava. Naquele selo do rei vinha a identificação do território onde o rei mandava, a extensão do seu domínio. E o sábado, dentre os 10 mandamentos, é o único mandamento que demonstra o território que Deus manda. O versículo 11 diz: céu, porque o Senhor teu Deus fez o céu, a terra e o mar. Então, o território que Deus manda e é a autoridade, céu, terra e mar. Percebe? Então, por isso que o sábado é o selo de Deus, porque é o único mandamento dentre os 10 que identifica Deus como Criador e como proprietário da extensão do céu, terra e mar. Por isso que o sábado é o selo. Ok? Até aqui? Agora, aí na tela está o texto do Testemunho Seleto, volume 3, página 17. Diz assim, ó: de todos os 10 preceitos, a inspiração nos fala assim: só o 4º contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. Ok? Então, somente o 4º mandamento contém o selo de Deus. Conformando aqui esse texto e confirmando com o Ezequiel e com o Êxodo. Quero dizer a você o seguinte, que talvez vai ser uma pergunta sua e nós vamos ter, dentre esses 4 estudos, um estudo só para objeções. Responderemos todos os tipos de objeções que forem vindas contra a doutrina dos 144 mil. Portanto,
adiantando para você, alguém vai aplicar lá na frente para você que Efésios capítulo 4, versículo 30, 32, por ali, diz que nós somos selados pelo Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Nós vamos explicar essa objeção que o Espírito Santo sela no coração, mas o sábado sela na testa, no intelecto, na mente. Então o Espírito Santo, ele, como diz a Bíblia, ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque ele mexe na nossa emoção. O Espírito Santo, ele faz a gente realmente sentir desejo de Deus, por isso que ele sela o nosso coração, ele faz a gente se inclinar para a palavra de Deus. Mas o sábado não, o sábado é questão intelectual, sábado não é questão emocional. Sábado você entende, você assimila e você guarda, porque você entendeu. Então por isso que o texto diz que os 144 mil é selado na testa, ou seja, a testa aqui é o lobo frontal, é onde Deus comunica com a gente, é onde Deus fala conosco, onde a gente entende e ouve a voz de Deus, tá bom? Por isso que o sábado é selado na testa dos 144 mil. Vamos então à figura seguinte, e vamos tentar manter na medida do possível aqui uma ordem. E de forma didática a gente vai aprender com as perguntas que estão na tela. E a próxima figura que temos na tela aí é uma nova pergunta, nos diz assim: quando começou o selamento? Muito bem, muitos de nós já sabemos, mas nós estamos fazendo um estudo para todas as pessoas de maneira que todos venham entender. Então, quando começou o selamento? Vamos abrir Daniel, capítulo 8, e vamos encontrar a resposta primeiro na Bíblia e depois a confirmação do Espírito de Profecia. Daniel 8,14 é o texto principal, né? Podemos dizer que é a coluna central do Adventismo. E esse texto, ele nos diz que até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O santuário que se encontraria no céu, depois de 2.300 anos, partindo lá do passado, ele chegaria ao ano de 1844, ano esse que o santuário começou a purificação. Portanto, aí envolveria a purificação do santuário o lugar santíssimo, como acredito que muitos sabem disso, e no lugar santíssimo se encontra a lei de Deus, as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos, assim bem como a vara de Arão, simbolizando a liderança da Igreja de Deus na terra, a sua organização verdadeira, e também o maná, né? Ali simbolizando a alimentação vegetariana e a temperança para o povo. Mas focando que o santuário seria purificado depois de 2.300 tardes de manhã, então isso nos leva ao lugar santíssimo, porque era lá que se purificava o santuário. Então, no fim dessas 2.300 tardes de manhã, estaríamos no lugar santíssimo, diante da Arca da Aliança, contendo a lei de Deus. E na lei de Deus estão os 10 mandamentos, dentre os 10 está o 4º, que é o sábado. Então, assim você e eu, nós podemos compreender que o selamento começaria a partir do momento que o santuário fosse purificado, ok? Apocalipse 11:19 também, ele pontua a data, a época que esse selamento começaria. E Apocalipse 11:19 nos diz assim: abriu-se no céu, é apenas um parelhamento entre Daniel 8,14 e Apocalipse 11:19. Diz assim: abriu-se no céu o templo de Deus, ou santuário, e a Arca da Aliança foi vista no seu santuário, e houve trovões, relâmpagos e terremotos e grande chuva de pedras. Você percebeu? Então, Apocalipse 11:19 dizia: abriu no céu o santuário, ou seja, então no momento que o santuário fosse aberto no céu, aqui João aponta para o lugar santíssimo, como eu disse para você que a purificação apontava para o lugar santíssimo, porque João disse assim, ele menciona aqui, segundo a visão que ele teve, ao abrir-se o santuário no céu, ele viu a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança, conforme Hebreus, capítulo 4, versículos 6, 7 ali, 5, mostra que a Arca da Aliança ficava no lugar santíssimo. Portanto, voltamos para o ano de 1844, profeticamente falando, ok? E assim encontramos ali o santuário. Só outra curiosidade para você que gosta de curiosidade, no versículo 19 diz assim, na parte final: e houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande chuva de pedra. Você sabia que esses movimentos aqui que ocorreu quando foi em 1844 a abertura do santuário, trovões, relâmpagos, terremotos, em 1844, na atmosfera, sabia que essa mesma cerimônia ocorreu lá em Êxodo 19:16, quando Deus foi entregar a sua lei? Foi a mesma coisa, tá bom? Para você ter uma noção de que quando Deus vai apresentar a sua lei perante o mundo, algo especial acontece. Agora está na tela aí, como vocês estão vendo, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 75. E se você já adiantou e leu, talvez você ficou assim meio duvidoso. A Bíblia aponta para o ano de 1844, mas o Espírito de Profecia, ele de maneira prática aponta para 1846. Vamos ver o texto então? No outono de 1846,
começamos a observar o sábado, a ensiná-lo e a defendê-lo. Então, quero só explicar para você. Profeticamente falando, o selamento começou em 1844, biblicamente falando. Agora, de maneira prática, de maneira literal, prática, ele começou apenas em 1846. Por quê? Porque, irmãos, por incrível que pareça, 1844 ainda não havia, dentre as 11 pessoas, nenhum guardador do sábado de maneira dentro da profecia, dentro como selo de Deus. Tinha ali Josebete de forma pálida, mas não era dentro da profecia, percebe? Tinha também ali Raquel Oakes, que depois tornou-se Raquel Presto, né? Mas não era dentro da profecia, percebe? De maneira profeticamente falando. Por isso, então, que assim, o sábado passou a ser ensinado profeticamente como selo de Deus, começou a ser defendido apenas em 1846. A própria Ellen White não guardou o sábado antes de 1845. Ela foi um pouco assim, precisou de receber estudos do próprio José Bates, que pregou para ela e deu um estudo para ela profundo sobre o sábado, e ela assimilou a guarda do sábado. Mas até então ela não guardava o sábado. Por isso que Deus não poderia aplicar o selo na fronte de nenhum adventista ainda até 1846, se eles não guardavam. Percebe a coerência? Não há coerência em Deus selar alguém que não guarda aquele dia. E até 1846, até antes do outono, a igreja ainda não tinha aceitado como doutrina e como prova de comunhão a guarda do sábado. Portanto, profeticamente foi 1844, claro. Agora, de maneira prática, foi em 1846. E até essa data, 46, ninguém ainda estava ali ainda recebendo o selo de Deus por esse motivo, porque não guardava o sábado, literalmente falando. Ok? Então, nós vamos para a próxima figura e vamos aqui nesse contexto. Quantos serão selados? Quantas pessoas serão seladas nessa próxima figura que temos na tela aqui? Nós já falamos, mas vamos ler mais uma vez o texto da Bíblia Sagrada de Apocalipse capítulo 7, para que nós possamos compreender corretamente que o número é literal e não é simbólico, ok? O Apocalipse 7,4 nós já dissemos no princípio e voltamos a falar. E ouvi o número dos que foram selados. João ouviu, nessa visão aqui João não viu, ele ouviu. O anjo Gabriel disse para João: João, escreve aí o que eu vou te falar, são 144 mil pessoas seladas. Irmãos, sempre na profecia, os números, eles são literais. Quando usa figuras, animais, por exemplo, a besta que sai do mar. Quantos chifres a besta tinha? A besta tinha 10 chifres, 7 cabeças. Então, aquele número é literal. Então, aplica-se a Roma, na sua fase pagã, onde aparecem ali as 10 nações que o império foi dividido. Percebe? Por causa dos 10 chifres, as 7 cabeças também representam os 7 montes, onde a Roma papal tornou-se conhecida. Então, o número na profecia sempre foi literal. Quando você pega Daniel capítulo 7 e você vê os 4 grandes animais que saem do Mar Grande, que o Mar Grande são povos, nações, e os 4 grandes animais foram os 4 impérios. Então, número na profecia sempre é literal. Agora, a figura que o envolve é simbólica, como a figura da besta, por exemplo, como a figura dos animais que surgiram ali. Mas o número sempre, ele entra no campo literal. E mesma coisa, se eu dissesse para você, você foi à igreja no sábado e voltou para casa, aí alguém te pergunta assim, quantas pessoas tinha na igreja hoje? E você ouviu lá na escola sabatina, o diretor da escola sabatina falar que hoje tinha 60 pessoas, 70, 80 pessoas na igreja. Você ouviu, chegou em casa, você fala, ó, eu ouvi que tinha 70. Assim foi João. O anjo falou para João que era 144 mil, e é isso mesmo. No Apocalipse 14:1, para provarmos mais ainda que o número é literal, no Apocalipse 14:1, João diz assim, então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o seu nome, que é o nome de Cristo, e o nome do Pai. Vocês perceberam? Então João agora vê esse grupo. Lá ele ouve o número e aqui ele vê. Ou seja, se fosse uma grande multidão, João diria assim, e eu vi uma grande multidão seladas com o selo de Deus. Não foi isso que João falou, está bem? E por que que eles estão selados com o nome do Pai e do Filho? Porque a lei de Deus é a lei de Cristo. E a lei de Deus, que é a mesma lei de Cristo, neste 4º mandamento, aparece o nome do legislador, o nome do Criador. Por isso que está o nome de Jesus e o nome do Pai na nossa testa, na nossa consciência. Aí nós temos um texto aí, ó, do Primeiros Escritos, página 15, e você pode ver aí, ó, os santos vivos, em número de 144 mil. Percebeu, irmão? Então aqui o Espírito de Profecia agora ele é direto.
ao ponto. Não tem rodeios. Em número de 144 mil. Ok? Entrando em consonância com a Bíblia. Então, lá por volta da 7ª praga, esse texto aqui, a aplicação dele é por volta já da 7ª praga, onde todos estarão vivos. Então, a profetisa do Senhor viu vivo o número de, um número exato. Então, aqui não há dúvida nesse contexto. E aí ela continua dizendo que eles reconheceram e entenderam a voz de Deus. Percebe que o próprio contexto leva-nos para a praga, que é quando Deus avisa o dia e a hora da volta de Jesus, lá na 7ª praga. E ela continua a mencionar, os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Essa expressão eu sempre grifo aqui para que você foque no que a gente quer falar. Estavam todos selados. Então, os 144 mil estavam todos selados, todos com o selo de Deus. Então, irmão, quantas pessoas terão o selo de Deus na última fase da história terrestre desse mundo? Quantas pessoas terão o selo de Deus? 144 mil. E quando você pega aqui, estavam todos selados, quando você volta para a Bíblia Sagrada, Apocalipse capítulo 7, versículo 4, ou 14:1, você vai encontrar lá o número dos selados, que é 144 mil. Então, selados e unidos, com o mesmo pensamento cristocêntrico. Agora nós então vamos para a próxima figura, certo? Novamente temos aí uma pergunta. Quando então, irmão? Nós já vimos que a obra do selamento, a contagem dos 144 mil, começou a partir da purificação do santuário. Grave isso aí se você está chegando agora. Começou a partir da purificação do santuário, que foi no ano de 1844, certo? Agora a questão é, e quando termina a obra do selamento? Quero saber, irmão, quando que ela termina? Ela já terminou? Ainda não terminou? Ou vai terminar quando? Vamos ver aqui. A Bíblia Sagrada nos responde. Apocalipse 7, versículo 3. E aqui nós encontramos quando vai terminar essa obra aí do selamento. Diz assim, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados nas suas testas o servo de Deus. Então, quando termina a obra? Quando completar o número. É isso que o versículo 3 está dizendo. Até que tenhamos selados o servo de Deus. Então, a obra do selamento vai até completar o número dos 144 mil, que ainda não completou. Tá certo? Aí na tela temos aí o texto do Primeiros Escritos, página 279, que vai nos ajudar a compreender melhor a questão do tempo que vai terminar. Diz assim, um anjo com o tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Novamente eu grifei para que você possa compreender o raciocínio e o pensamento que a palavra de Deus quer nos trazer. Então, os 144 mil estavam o quê? Numerados. Então, irmãos, você vai e recebe uma missão. Você recebe uma missão de separar ali determinados objetos e colocar o número em cada um deles. E a missão que você recebe, você tem aqui 50 objetos, para objetos semelhantes. 50 bolas, 50 esferas, 50 bexigas, o que seja, mas 50 objetos semelhantes. Para diferenciar um dos outros, você recebe o encargo de a pessoa que te pediu para fazer esse trabalho, para enumerar esses objetos, que são semelhantes. E então você vai colocar número 1, número 2, número 3, número 4, números 30, 40, 50. Você enumerou. Todos os objetos são semelhantes, mas cada um tem seu número. E é isso, meu irmão, que a mensagem deste livro está querendo dizer, que os 144 mil estarão todos numerados. Se eles estão numerados, novamente eu volto a dizer para você, numerados até quanto, irmão? Até 144 mil. Percebe? Porque o número é literal. Se não fosse literal, qual a razão de ter números? Quando a gente vai estudar sobre a grande multidão, a grande multidão não é numerada. Não pode nem mencionar o número dele, porque não se sabe a quantidade exata dos salvos na grande multidão. Portanto, eles estão numerados por quê? Porque tem que chegar ao número dos 144 mil. Numerados e com o selo de Deus, certo? E o selo de Deus vai estar estampado na fronte apenas de 144 mil pessoas. E na figura seguinte, nós encontramos então aqui a seguinte pergunta, ou melhor dizendo, a seguinte afirmação. A obra do selamento termina com a conclusão do número. Está vendo aí na tela de vocês? Então nós vamos ver aqui, nessa figura, dois textos. Temos um texto do Grande Conflito, 613, e um do Primeiros Escritos, página 280. Tá certo? Moeb, ponha essa figura na tela aí, que é do texto do Grande Conflito 613 e o Primeiro Escrito 280. Cristo fez expiação por seu povo. Acompanhe o texto. E apagou seus pecados,
Isso aqui está apontando para a obra final do selamento. Percebem? O número, quanto é o número? 144 mil. O número de seus súditos completou-se. E agora, irmãos? É literal ou não é? Completou-se. Se completou é porque tem um número exato predeterminado pela palavra de Deus para completar. Completou o número, pronto, não tem mais. Mas, irmão, e se alguém tentar querer arrepender? Nós vamos ver, talvez, você fazer essa pergunta aí no decorrer dos estudos. Mas se alguém querer ainda na última hora ali, mas completou 144 mil, mas será que não tem um jeito dessa pessoa entrar? A palavra de Deus diz que o número completou-se. Completou, meu irmão. Não entra mais ninguém, tá bom? É um número profético, é um número literal, é um número que já está estabelecido por Deus, porque Deus conhece o futuro, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, e Ele sabe que no final da história terrestre, que o número 12 é um número representativo da Igreja de Deus, 12 patriarcas, 12 tribos, e aí vai, 12 apóstolos, a cidade santa com 12 portas, com 12 fundamentos, é um número que é múltiplo de 12, 144 mil é múltiplo de 12, então Deus encontrará na última fase da história terrestre desse mundo, 144 mil pessoas, 12 multiplicado por 12, onde estaria ali o número exato e fechado e completo. Está bem? Então encontramos outro texto aqui agora, para confirmar mais ainda. Você percebe que o Espírito de Profecia vai nos levando a um determinado espaço que não tem como você contrariar o que está escrito. Primeiros escrito, página 280. Cada caso estava decidido. Então, percebe por que não tem mais jeito de se arrepender? Decidiu, esse caso está definido. Cada joia contada. Então, para que contar se o número não é exato? Para que contar se o número não é literal? Você percebe? Não há coerência nisso. Aqueles que defendem que o número é simbólico. Então, se o número é simbólico, não há necessidade de completar o número, não tem como, sempre vai caber mais um. Não há necessidade de contar. Percebe? E também, João não ia ouvir o número. Então, é assim por diante. Então, cada caso foi decidido e contado e concluído dentro do grupo dos 144 mil. Na figura seguinte, nós encontramos a preciosidade do que é ser salvo no grupo dos 144 mil. Nesse tempo aí, uma pessoa que vai se salvar nesse grupo aí, um fiel, vamos usar essa expressão aqui, será tão raro, a palavra de Deus, que vai ser tão raro nos dias finais da história terrestre, comparado com os 7,8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Estamos chegando aí, a um número absurdo da população atual, quase de 8 bilhões. Isaías capítulo 13, vamos consultar a palavra de Deus para percebermos que fazer parte desse grupo é uma bênção, é uma preciosidade, é um privilégio, é uma honra, muito por parte de Deus. 13:12 diz assim, farei com que um homem seja mais raro do que o ouro puro e mais escasso do que o ouro de Ofir. No tempo de Isaías, a região de Ofir era a região produtora de ouro mais pura, que chegava mais próximo da pureza, e era puro, esse ouro tão puro e raro de se encontrar, apenas naquela região. Isaías faz uma comparação de que o povo fiel de Deus nos últimos dias será um povo que tem uma fé como aço, e isso está escrito, nós vamos ver lá na frente, no Espírito de Profecia, dizendo que os 144 mil têm uma fé como aço, tá certo? E uma fé também pura como ouro, e como granito resistente. Então o povo de Deus terá, meus irmãos, e será como ouro puro, resistente a toda prova, a todo fogo, e precioso e raro. Jesus disse, porventura quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé nela. Por que ele usa essa expressão? Porque um homem seria tão raro como o ouro, que é símbolo da fé. Então, está entre os 144 mil, é uma bênção, é um privilégio, é uma honra, e também é algo, como nós estamos vendo aqui, é uma raridade, nos dias em que vivemos hoje, onde a humanidade não tem interesse nenhum pelas coisas de Deus. Portanto, vai ser muita bênção, muito privilégio para você estar nesse número. E você pode estar lá, basta você querer e agarrar nas promessas de Deus, pela fé em Jesus, que há espaço, ainda milhares de vagas para completar o número dos 144 mil, tá bom? Agora então nós vamos ver na figura diante aqui, quem fará parte dos 144 mil? É uma pergunta novamente, A gente aprende muito mais com perguntas, do que com afirmações apenas. Então nós vamos ver quem é que vai fazer parte dos 144 mil, já que os 144 mil tem o selo de Deus na testa, irmão. Tem a guarda do sábado, o leal povo de Deus guarda o sábado. Aí você pode dizer assim, mas hoje existe guardadores do sábado aos milhões, talvez?
Mas nós vamos ver aqui que nesse contexto aqui é um grupo especial. Aí você vai dizer, mas e Maria, mãe de Jesus, os apóstolos, guardaram o sábado? Será que eles vão estar nos 144 mil? Paulo, Timóteo e o povo do passado, Moisés, inúmeros milhões ou talvez bilhões de pessoas que guardaram o sábado? Não, eles não estarão nos 144 mil por uma razão bíblica. Vamos examinar então a palavra de Deus e confirmar isso aqui. Apocalipse capítulo 14, versículo 13 diz assim, depois que é mencionada a terceira mensagem angélica, o versículo 13 diz assim, então ouvi uma voz do que dizia, escreve, bem-aventurados ou felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos. Eu pergunto para você, felizes os que morrem no Senhor desde agora quando? Se você voltar para o versículo 12, você vai descobrir, aqui está a perseverança dos santos. Quem são esses santos nos últimos dias da história terrestre? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé de Jesus. Mas quem é esse povo que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus? Se você voltar para o versículo 11, o 10, você vai entender que é um povo especial que faz parte dessa tríplice mensagem angélica, tá certo? Então, esse povo aí, minha gente, terá então a experiência maravilhosa de fazer parte desse grupo. Ou seja, é um povo que vem da terceira mensagem angélica para cá. Tá bom? Então, quando a terceira mensagem angélica começou a ser pregada, irmãos? Depois da abertura do santuário no lugar santíssimo. Depois da decepção de 1844, a terceira mensagem começou a ser pregada. Portanto, quem vai fazer parte dos 144 mil? Todos os fiéis que ficaram firmes nessas três mensagens angélicas de 1844 para cá. Compreenderam? Então, é de 1844 para cá, conhecedor das três mensagens angélicas que fazem parte desse grupo aqui. Portanto, é um povo especial numa igreja especial. Então, se você hoje encontra um judeu aí na luz que ele tem, na fidelidade da luz que ele tem lá, guardando o sábado, ele não vai fazer parte dos 144 mil se ele morrer na luz que ele tem guardando o sábado, porque ele não conhece as três mensagens angélicas. Perceberam? Então, ele pode se salvar na grande multidão, mas nos 144 mil, mesmo guardando o sábado, ele não pode se salvar. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim ainda, vamos ver aqui o que diz o texto de Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, para saber quem fará parte, porque aí agora você pergunta, irmão, mas os adventistas e os irmãos reformistas, muitos que já morreram, como que fica a situação deles? Daniel 12, 1 e 2, naquele tempo se levantará Miguel, isso aqui é no tempo de angústia, nós já fizemos esse estudo, você já sabe disso, né? O grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, livrar-se-á teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro. Qual tempo? No período de angústia. O povo de Deus será livrado das 7 pragas, que vai cair no tempo de angústia. Versículo 2. Muitos dos que dormem no pó, percebeu? A expressão aqui é muitos. Se você for lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diante, lá fala todos que morreram em Cristo. Ali é a grande multidão. Se você for para Apocalipse capítulo 20, versículo 13, 14 diante, todos os que não foram encontrados no livro da vida ressuscitam também, ou seja, todos os perdidos. Se Apocalipse 20, 13 em diante ressuscita os perdidos de todas as épocas, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 em diante ressuscita todos que foram fiéis a Jesus, então quem é esse grupo aqui? E aqui nesse grupo é um grupo misto. Olha só, muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna, então aqui é um grupo de fiéis, e outros para a vergonha e desprezo eterno, então aqui é um grupo de infiéis. Então essa ressurreição é chamada de ressurreição mista ou especial. Por quê? Porque é uma ressurreição que ressuscita grupos de pessoas fiéis a Deus e infiéis a Deus. Grupo de pessoas que vão fazer parte dos 144 mil que já estão mortos no presente momento, mas ressuscitam para estar vivos antes da volta de Jesus, e aqueles que participaram da crucifixão de Cristo ressuscitam para contemplar em glória, né? Como diz Apocalipse capítulo 1, versículo 6, 7 até o 10 ali, mais ou menos. Bom, eu quero trazer para vocês aqui um texto do grande conflito, na 637, na próxima figura dessa tela seguinte, nós encontramos aqui a confirmação do que acabamos de ler em Daniel capítulo 12, 1 e 2. Diz assim o texto do grande conflito 637, que está na nossa tela para a gente acompanhar a leitura. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, olha aí, quantos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo? Todos, saem
do túmulo glorificados. Percebe? Então, o grupo que vão fazer parte dos 144 mil que está morto, vão ressuscitar antes da volta de Jesus, o período de que corresponde à queda de uma praga, como nós já vimos isso aí, mais de um mês, né? Eles vão estar vivos antes. E o texto continua dizendo, eles saem como glorificados, eles não saem imortais, então eles saem de lá com a idade que desceram à sepultura, porém com vigor para poder fugir ainda do período do decreto universal de morte que estará sendo pela terra aí corrido. E continua o texto, para ouvirem um concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Então eles saem do túmulo para ouvir da parte de Cristo, da parte de Deus, o dia e a hora da volta de Jesus. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos, ou seja, os mais cruéis inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então você percebeu que esse texto entra em harmonia com Daniel 12, 1 e 2? Então uma ressurreição mista está aqui, uma ressurreição especial. Dois grupos, de salvos e perdidos. E o grupo de salvos aqui são todos os que morreram na mensagem do terceiro anjo. Então, todos aqueles que morrem na mensagem do terceiro anjo têm que ressuscitar aqui, meu irmão. Então, o mês passado, aqui em Goiânia, nós fizemos aqui o velório e o sepultamento do querido irmão Valdemir, que morreu fiel na mensagem do terceiro anjo. Então, o irmão Valdemir não vai ressuscitar na volta de Jesus, ele ressuscita antes da volta de Jesus, porque ele morreu fiel na mensagem do terceiro anjo. E assim foi Ellen White, Tiago White e vários pioneiros do movimento de reforma, vários pioneiros do movimento adventista. Está bem? Ficou claro aí. Agora, temos aqui outra curiosidade. Eu gosto sempre de trazer para você uma curiosidade, né, para que a gente possa estar sempre aprendendo mais, né, ao estudar. Quem foi a primeira pessoa a encabeçar o número dos 144 mil? Está escrito? Está escrito, sim. Quem foi a primeira pessoa? Mensagem Escolhida, volume 2, página 263. Olha aqui o que diz Ellen White. Mal sei o que dizer-vos, a notícia do falecimento de sua esposa me foi acabrunhante. Então Ellen White está escrevendo para um esposo que perdeu a esposa. E ela diz assim, foi-me difícil crer nela, e agora mal o admito, que a mulher era jovem e a morte foi súbita. Deus me deu uma visão na noite do último sábado. Olha só, Deus deu uma visão. Isso aqui, irmão, foi inspiração. Então isso aqui não é carta comum, não. Deus me deu a visão na noite do último sábado, a qual passo a relatar. Vi que ela quem? Aí eu coloquei entre colchetes o nome da mulher que morreu e que Ellen White teve a visão, após ela ter morrido, da situação salvífica dela. Diz assim, senhora Hastings, fora selada. Então a irmã White viu na visão dela da noite, que Deus mostrou que a senhora Hastings estava o quê? Selada. Selada com o selo de Deus vivo, porque era uma fiel adventista, que morreu no período da tríplice mensagem angélica. Vamos falar já o ano que ela morreu, para você ter noção concreta de que ela foi a primeira pessoa a ser selada. E se levantará a voz de Deus, e se porá de pé sobre a terra, e estará com os 144 mil. Bom, irmão, só adiantando rapidamente também o seguinte, no momento das objeções, como eu falei para você, nós vamos ter desses 4 estudos, um estudo só para objeção. Mais de 20, 30 objeções queremos esclarecer aqui, vamos ter esse estudo. E aqui algumas pessoas argumentam que dentro da tríplice mensagem angélica pode se salvar 144 mil, mais outros e outros, porque a senhora Hest, ela estará com os 144 mil. Algumas pessoas argumentam que ela não faz parte dos 144 mil, que estará os 144 mil lá e ela estará com eles, quer dizer, um a mais. Nós vamos deixar isso para o momento da objeção certa. Só quero dizer para você o seguinte, que está grifada a palavra selada aí. Já derruba essa objeção de cara, porque diz assim, ó, ela falando da senhora Hest, fora selada, meu irmão. Se ela foi selada, quantas pessoas que a sua Bíblia diz que foi selada? 144.001? 144.050? Ou 150? Ou 160 mil? Ou 180 mil? Ou 200 mil? Não, a minha Bíblia diz que foi 144 mil e a sua também. E se ela foi selada, ela tem que estar nesse grupo. Ela não pode ser uma a mais, percebeu? Mas eu vou deixar para argumentar isso aí no momento certo das objeções. Mas vamos adiante. Então vemos a figura seguinte aqui. Vamos ver aqui. Você talvez pode perguntar, quem foi essa senhora Hest? Vamos aqui a um livro que você precisa adquirir, publicado aí pela Casa Publicadora. Vou fazer até uma propaganda aqui, né? Casa Publicadora Brasileira, é ela que publicou esse livro, excelente livro. O nome do livro é Retrato dos Pioneiros. Esse é o volume 2, porque tem o volume 1 e o volume 2. E esse livro é um livro biográfico, conta a biografia dos pioneiros adventistas. Muito bom esse livro, você precisa comprar, adquirir e ler para aumentar seu conhecimento.
E aqui conta a história da senhora Hestes. Diz assim, a página 13, Elvira Hestes, lá fala até o nome dela completo. Esposa de quem? Leonardo Hestes. Fiéis mileritas que se tornaram adventistas após o desapontamento de 1844, tá vendo? Então, eles foram fiéis que se agregou ao grupo dos 11. Elvira Hestes teve uma morte súbita, rápida, instantânea. Em que ano? 1850. Quando começou o selamento? 1844, profeticamente falando. E de maneira prática, quando eles começaram a pregar o sábado abertamente, foi em 1846. Ela morreu 4 anos depois. Morreu bem próximo. Foi a primeira morte registrada nos anais do Adventismo. A primeira morte ali daquele grupo. Ela tinha 42 anos, olha como era jovem, nova, de idade apenas. A causa de sua morte foi o quê? Um rompimento do apêndice. Então o apêndice estourou dentro dela e, claro, a medicina na época era muito remota e ela morreu, infelizmente, né? Mas aos 42 anos de idade, mas morreu fiel na mensagem. E sábado à noite, uns dias depois da morte dela, Deus mostra em visão que essa senhora Hestes, após a morte, o anjo selador foi lá e selou ela e abriu assim a contagem do número dos 144 mil, porque até ali ainda ninguém havia recebido o selo de Deus diretamente em sua testa. Ainda no mesmo livro continua dizendo assim, Ellen White e Elvira Hestes tinham muita afinidade, eram muito amigas, e por isso que Deus deu a visão para Ellen White, pela amizade dela. Ellen escreveu, após a morte da irmã Elvira Hestes, o coração da irmã Hestes estava ligada ao meu como de Davi com Jonatas. Nossa união não foi prejudicada enquanto ela viveu. Percebeu aí? Então eram muito amigas as duas, Ellen e Elvira. E Deus, por consideração dessa amizade e para também acalmar o coração do Leonardo, o esposo da Elvira, Deus dá uma visão de conforto para a família e para Ellen White de que a irmã Elvira Hestes estava selada e assim abriu a contagem do número dos 144 mil. Agora nós encontramos aqui o seguinte, você quer fazer parte dos 144 mil? Eu quero. Nessa próxima figura aqui encontramos essa pergunta. Quem não quer, né? Todos queremos. Você precisa então fazer o quê? Preencher as condições, meu irmão. Fazer parte dos 144 mil requer preenchimento de condições estabelecidas por Deus, pelo próprio Deus. E aqui nessa primeira condição nós temos aqui do Testemunho Seleto, volume 2, página 69, diz assim, nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver o quê? Uma nódoa ou mácula sequer. Então a primeira condição é, meu caráter, o seu caráter, não pode ter nenhuma nódoa, nenhuma mácula, certo? Cumpre-nos, diz aqui o texto, remediar dos defeitos de caráter. O defeito de caráter tem que ser vencido. Purificar de toda a contaminação o templo da alma. Ou seja, eliminar toda nódoa, toda mácula do caráter significa o seguinte, defeito que você sabe que é defeito. Defeitos que nós conhecemos, defeitos que nós temos ciência deles. É claro que nós temos defeitos e não temos luz ainda. Por exemplo, aquelas pessoas que não guardam o sábado, não têm luz sobre o assunto. Então, quebra um mandamento, mas não tem consciência. Então, esse tipo de coisa que você não tem consciência, por não ter luz sobre o assunto, Deus realmente não vai te cobrar. Agora, aquilo que você tem luz e você está defeituoso, aí você tem que corrigir se quiser fazer parte dos 144 mil. Então, você conhece a lei de Deus, você conhece a palavra de Deus, você conhece a tríplice mensagem angélica e tudo que a envolve essa mensagem. Então, se você estiver pisando em falso, você precisa remediar esses defeitos para poder receber o selo e fazer parte dos 144 mil. Na próxima figura, nós encontramos aí outra condição, tá bom? A primeira é eliminar os defeitos do caráter. A segunda condição, Testemunhos Seletos, volume 2, página 67. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações cometidas na terra. Aqueles que se ligam ao mundo por laços de simpatia, olha só, que texto solene, estão comendo e bebendo com os ébrios, com os ímpios, e certamente serão destruídos com os que obram, com os que praticam a iniquidade. Então o selo do Deus vivo estará sobre seu povo. Quem é? Estes poucos remanescentes. Então o povo de Deus não é na classe dos milhões não, irmãos. É poucos remanescentes. Por isso que 144 mil é pouco mesmo. E o Espírito de Profecia diz isso aí. Incapaz de se defenderem no conflito mortal com os poderes da terra. Mas a parte que está grifada é a segunda condição
para estar entre os 144 mil, para receber o selo de Deus, é não se ligar ao mundo com laços de simpatia. Então, o que o mundo prega, ensina, pratica, que a palavra de Deus condena, você tem que desvincular, se quiser receber o selo de Deus. E a outra condição, nós temos na figura seguinte aqui, que os 144 mil, a experiência deles é refletida pelo texto de Salmos 101, vamos ver aqui, versículo 6. Essa aqui é a experiência dos 144 mil, é o salmo que vigoraria de maneira específica na última fase da história desse mundo, que diz assim, o Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda em caminho reto, esse me servirá. Então, qual é a terceira condição? Andar nos caminhos retos, coração puro, andar no caminho reto. Então, você sabe qual é o caminho reto? Então, você não tarde em andar no caminho reto. Você sabe qual é o caminho certo? Então, você precisa praticar. Você precisa colocar em dias o caminho certo em sua vida. Temos aqui a quarta condição. Você percebe que Deus estabelece condições para que as pessoas preencham para poder fazer parte do grupo. Testemunho Seleto, volume 2, página 65. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual. Então, pessoas que se acomodam. E o período de Laodiceia, infelizmente, é esse período. É um período de comodidade espiritual. Então, as pessoas se acomodam na sua condição espiritual, que já está bom, onde chegou, já está bom, o que fazem é o suficiente. Então, as pessoas que não se preocupam com seu declínio, que está diminuindo, está esfriando a sua fé, a sua obediência, a sua fidelidade, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo do Deus vivo. Então, irmão, essa expressão chorar pelos pecados dos outros não é você condenar o irmão. Chorar pelos pecados dos outros é você, ao ver defeitos visíveis, abertos, e você ir lá, como diz a palavra de Deus, Mateus 18, você ir lá e conversar com seu irmão, aconselhar no Espírito de Cristo, e você dizer para ele, tentar salvar a alma dele, porque é isso que os 144 mil faz. Não é condenar as pessoas e nem jogar pedra no outro, jamais. Não é assim. 144 mil que chora pelos pecados dos outros é que ele não concorda com os erros praticados dentro da igreja e também no mundo. Então ele chora, lamenta pela condição de situação de ruína espiritual no planeta Terra e também de um declínio que há também dentro do povo de Deus. Então, os membros dos 144 mil, eles não se consentem com essa situação. Então, essa aqui é a quarta condição que você precisa preencher. Chorar pelos pecados dos outros, lutar com Deus pelos seus pecados, aconselhar e ganhar e salvar o irmão que porventura está tentando se desviar do caminho. Na próxima figura, quinta condição, segundo Testemunho Seleto, página 68. Estamos chegando ao fim. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Percebe aí? Então não é todo mundo não, felizmente, que guarda o sábado. Isso dentro da igreja de Deus, tá bom? Isso aqui não está dizendo, não está incluído aqui judeus ou batistas do sétimo dia. Não, porque eles não conhecem a tríplice mensagem angélica. Todos aqueles que conhecem a tríplice mensagem angélica não serão selados. Guardam o sábado, mas não serão selados. Por que não? Muitos há mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, então até mesmo um missionário que ensina para outras pessoas, que não receberão na testa o selo de Deus. Então, pessoas que ensinam, que dão estudo bíblico, por que elas não vão receber? Tinham a luz da verdade, então sabiam o que era certo, souberam a vontade de seu mestre, sabia qual era a vontade de Jesus, compreenderam todos os pontos de nossa fé, tá vendo? Não teve dúvida de nada, questão de nenhum dos pontos, de nenhuma das reformas que nós conhecemos dentro da Bíblia, dos testemunhos. Então, conheceu tudo, tá bom? Compreendeu todos os pontos da nossa fé. Mas o que ocorreu com esse povo? O que eles não preencheram aqui, a quinta condição? Mas não tiveram as obras correspondentes. Entende? Aquela história lá do tempo dos fariseus, né? Faça tudo o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não existe dentro dos 144 mil. Entendeu? Eu ensino para vocês, falo para vocês, prego para vocês, mas eu faço diferente? Eu não vou ser selado. Vocês percebem? Então, existem muitas pessoas que pregam, ensinam bem, com eloquência, mas às vezes não vivem o que pregam. Então não serão selados. A quinta condição, portanto, é viver, corresponder o que pregam, corresponder o que creem, corresponder à luz que tem. Essa é a quinta condição para ser selado entre os 144 mil. E a sexta condição, você percebe que existem umas condições, aí uma série de condições, segundo Testemunhos Seletos, página 71. E aqui apresenta a sexta condição. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuro. Agora a pessoa que tem pensamentos impuros, pensamentos profanos,
Jamais será colocada a testa de um homem ou mulher cobiçoso ou amante do mundo. Então, essa pessoa cobiça o mundo, ama o mundo. Jamais será colocada a testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Irmãos, tipo Judas. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidato para o céu. Tá bom, irmão? Não se assuste com essa expressão imaculado. Isso aqui, imaculado diante de Deus, são aquelas pessoas que vivem a luz que têm. Lutero foi imaculado, mesmo comendo carne de porco e bebendo cerveja, porque não tinha essa luz, percebe? Guilherme foi imaculado, mesmo transgredindo o sábado, porque não tinha luz, entenderam? Então, imaculado diante de Deus é fiel à luz que tem. A gente às vezes tem uma noção errada de imaculado e acha que é tipo um santo do altar lá, que não come, que não bebe, que não dorme. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Imaculados são aquelas pessoas que viveram à altura da luz que receberam, tá certo? Como Enoque, como Daniel, como Moisés e todos os fiéis do passado, como eu citei aqui, de exemplo de Lutero, de exemplo de também Guilherme Miller e tantos outros. Então, nós estamos falando de pessoas que foram fiéis. Elvira Reste, vou dar esse exemplo para você. Elvira Reste está selada nos 144 mil e, no entanto, não era vegetariana. Por que não? Porque não tinha luz sobre o assunto. A luz do vegetarianismo chegou em 1863, Elvira morreu em 1850, nem tinha noção de que vinha esse assunto para lá. Mas ela foi o quê? Imaculada diante de Deus, diante do que conhecia. É isso que Deus espera de nós, nada mais. Então, estamos aqui na penúltima figura e temos aí a pergunta já para você responder a sua pergunta. Irmão, em que situações recebemos o selo de Deus? 3 ocasiões, tá bom? Grave bem isso aí. 3 ocasiões distintas é que vamos receber o selo de Deus. A primeira, quando morremos. Já lemos o texto de Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Felizes os que morrem no Senhor agora, daqui para frente, de 1844 para frente. Então, a primeira situação em que você recebe o selo de Deus é quando morre. Morreu, meu irmão? Se você morrer hoje, amanhã, depois, talvez, aí, quando chamar seu nome, você recebe o selo de Deus. Tá vendo? Então, a primeira situação é quando morre. Segunda situação, quando perdemos a razão. Como assim quando perdemos a razão? Quando damos mal de Alzheimer, nível 0, que não sabe de mais nada. Nível 1, nível 0, que não sabe mais nada. Que perdeu a memória, não sabe quem é os parentes, não sabe quem é o pai, a mãe, o filho, o tio, a tia, não sabe quem é o esposo, não sabe quem é o filho. Então essa é a segunda situação que a pessoa recebe o selo de Deus. Vamos ler o texto para isso aí, tá bom? Comentário Bíblico, volume 7, página 982. A inspiração diz assim, ó: vivem em nossa terra pessoas que já passaram dos 90 anos de idade. Vê-se em sua debilidade os resultados naturais da idade avançada, que é o caso que a gente costuma chamar de antigamente, fulano caducou, né? Fulano está caducando por causa da idade. Mas eles creem em Deus, apesar da idade, eles creem em Deus. E Deus os ama. Deus ama essas pessoas, apesar de elas estão caducando, ou já está com mal de Alzheimer, ou perdeu a razão. E olha a parte grifada aí. O selo de Deus está sobre eles. Então, meus queridos irmãos, os fiéis irmãos e irmãs da igreja que já deu Alzheimer, os fiéis irmãos e irmãs da igreja que já ultrapassaram os 90 anos de idade, essas pessoas já estão seladas. Elas não se perdem mais, tá certo? Então, por isso que Deus não leva em conta as atitudes dessas pessoas. Deus não leva em conta, às vezes, os erros, mesmo consciente. Por quê? Porque a mente já não funciona mais corretamente. E por não funcionar, Deus não cobra dessas pessoas mais. Então, segunda ocasião em que a pessoa é selada viva, aqui é selada viva, ultrapassou a idade da razão, 90 anos, tá bom? E a terceira ocasião em que a pessoa é selada é no juízo investigativo, é o que diz aí Apocalipse, Atos 3:21. Atos 3:21, essa aplicação desse texto aí, arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. Quando é que nosso pecado é apagado? Somente quando o nosso nome for chamado, quando o julgamento passar para os vivos. Portanto, nós vamos ser selados. Se você não atingir a idade dos 90 anos e se você não morrer, você vai ser selado no momento em que seu nome for chamado no juízo, você for aprovado, aí automaticamente você é selado. Daniel 12:10, eu quero ler esse texto para você, porque esse texto aqui ele é muito importante dentro do contexto que estamos falando. Daniel 12:10 diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos, e isso é no juízo investigativo, e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Então seremos purificados, agora nesse processo que estamos passando de purificação da igreja, através das provas, sacudidura e outras coisas mais, e selados e embranquecidos. Aí, no nosso caso, dos vivos,
é no juízo investigativo. Então, são as 3 ocasiões em que receberemos o selo. Então, irmão, o que está acontecendo hoje com você e comigo? Nós vamos ver nos estudos futuros seguintes, sobre os 144 mil, você não pode perder, que hoje é a primeira parte, ainda tem a segunda, a terceira, a quarta parte, que os vivos, irmãos, todos nós estamos recebendo um molde, estamos nos amoldando. O Espírito de Profecia diz que eu e você, com o meu testemunho, com o seu testemunho, você está se amoldando dia a dia para ver qual selo vai receber, se o de Deus ou da besta, entendeu? Então nós estamos fazendo molde com nossa vida, e esse molde é que vai revelar qual é o selo que você vai receber, baseado na luz que você tem e que você vive. E então chegamos aqui no grande conflito, na figura seguinte, 483, que diz assim, ó, no meu caso, e o seu caso está aqui, ó, ao abrirem-se os livros de registro, no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Aí, ó, termina comigo e com você, e com todos os vivos. Termina conosco, que é o do grupo dos 144 mil. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Então, para não ficar dúvida, no universo, Jesus vai investigar o seu caso minuciosamente. Tá bom? Detalhadamente. Aceita-se nomes e rejeita-se nomes. Dentre o grupo dos 144 mil também é quase que essa proporção aí. E finalizo com essa última figura aqui para dar espaço para a sua pergunta, a abertura. Você não precisa temer, eu não preciso temer o juízo investigativo, a gente não precisa temer se vai ser passado por alto pelo selo de Deus, que se não vai ser selado. Eventos finais 218. Não seremos considerados responsáveis pela luz que não atingiu nossa percepção, mas pela luz a que resistimos e rejeitamos. Então você não se preocupa se a luz você não chegou para você ainda do sábado. Então você não vai ser julgado por ela. Mas se a luz do sábado chegou para você, você vai ser julgado por ela. Então, se a luz chegou para você do vegetarianismo, você vai ser julgado por essa luz do vegetarianismo. Se ela não chegou para você, você não vai ser avaliado. Ou seja, então, diante desse quadro, a gente não precisa temer o juízo investigativo e nem temer não ser selado. Por que não? É só não resistir e nem rejeitar a luz que alcançou na nossa consciência. Então, meu querido, que Deus te abençoe, que Deus te ajude e a graça de Cristo esteja com você. E fortaleça a sua fé, purifique você, seja fiel à luz que você tem, preencha essas 6 ou 7 condições que lemos aqui e você estará dentro dos 144 mil pela graça de Deus. Pois é, irmão Sérgio, então terminamos aqui. Foi excelente, pastor, estudo, todos gostaram, estamos vendo aqui os comentários. Surgiram algumas perguntas, mas foram respondidas ao decorrer do estudo, mas tem algumas aqui ainda que as pessoas estão aguardando a resposta. Vamos lá, primeira, Jasmine Silva. Quando completar o número dos 144 mil, a senhora White estará neste e-mail para dar o autoclamor? É a pergunta e a dúvida da Jasmine. Sim. Muito bem. Sim, então vamos lá, Jasmine, responder a sua pergunta. A sua pergunta é, quando completar o número dos 144 mil, se Ellen White vai estar para dar o autoclamor? No meio deles. No meio deles. Ok, então, irmão Sérgio e irmã Jasmine, Ellen White, ela não estará no período do autoclamor, irmã Jasmine. Por que não? É porque ela está morta e está dormindo no pó, inconsciente de tudo que está se passando até o presente momento, e ela ressuscitará apenas, eu vou ler o texto novamente, Jasmine, talvez você chegou no meio ou não pegou direito, né? Grande conflito 637, Jasmine, diz assim, ó: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados. Essa ressurreição, Jasmine, ela ocorre no começo da 7ª praga. Então, como Ellen White está morta e todos os fiéis da tríplice mensagem angélica que estão mortos, ressuscitarão apenas no começo da 7ª praga. Portanto, no alto clamor, eles não estarão conosco dando o alto clamor no mundo. Porém, Jasmine, essas pessoas como Ellen White e todas que morreram na tríplice mensagem angélica, já estão contadas e enumeradas, percebe? Então, digamos, Jasmine, eu vou fazer aqui para você entender apenas o que eu quero dizer. Digamos que já tem 52 mil pessoas seladas e enumeradas nos 144 mil, desde 1844 para cá. Portanto, então aí tem vaga ainda para aproximadamente 90 mil pessoas, né? 50 mil, mais ou menos 90 e pouco mil pessoas. Temos vivos hoje, da Igreja de Deus, 42 mil membros.
Mas não é todos que vai receber o selo de Deus. Mas apenas hipoteticamente falando, digamos que 30 mil recebe, tá bom? Então 50 mil com 30, 80 mil selados de nós, que recebemos o selo primeiro do que o mundo. Na chuva serôdia recebemos o selo. E aí sairemos, Jasmine, esses 30 mil para dar o alto clamor no mundo. Esses 30 mil saem para dar o alto clamor no mundo, porque eles estão vivos, os que estão mortos estão quietinhos na sepultura. E assim, Jasmine, eles dão alto clamor no mundo e virá milhares de pessoas de fora das igrejas denominacionais que não pregam a verdade presente. Eles vêm e temos 80, né? 80 mil. Aí vem de lá 50 com 30, 80. Vem de lá cerca de quê? De 70 mil, 75 ou o número suficiente que completa. Aí vem de lá, digamos 70 mil. 70 mil com os 80 e pouco mil, ou com os 80 mil, completou. Completou o número de 144 mil. Dos 30, com os que vieram do mundo, completou, com os que estão mortos, já estão contados. Aí o número está completo, Jasmine, no alto clamor, porém, a parcela dos 144 mil, como eu fiz a ilustração para você aqui, dos 50 mil, está no pó, dormindo, que ressuscita no começo da sétima praga. Então, 50 mil, com aqui os 80 mil, 85, 90 mil aqui dos que estão vivos, junto com os que morreram, e ressuscitam na sétima praga, pronto. Aí, Jasmine, eles atravessam, todos eles juntos, vivos, pela sétima última praga, e todas as 6 pragas que estão caindo ao mesmo tempo no planeta, porque os 144 mil, Jasmine, estão espalhados pelos 4 cantos do planeta Terra, nos 6 continentes. Deu para entender, irmão Sérgio? Aí, Jasmine, eu acredito que deu, né? Com certeza foi bem entendeu? Então, compreensível. os mortos não vão fazer parte do alto clamor, Jasmine, porque eles vão estar só já no final da 6ª praga para o começo da 7ª. Tem uma pergunta aqui que é muito fácil e foi a dúvida de muitos aqui. Eu não respondi aguardando que o pastor respondesse para ficar mais claro. Essa primeira pergunta foi da Carliane Souza. As crianças vão fazer parte dos 144 mil? E outros perguntaram algo semelhante. Eu tenho uma filha de 12 anos e uma de 16 anos. Elas conhecem a mensagem, mas não tomaram uma decisão. Estão distantes, elas têm chance de fazer parte dos 144 mil? Essa é a pergunta. Sim, vamos então explicar esse ponto, né? Apesar de nós vamos fazer um estudo só sobre objeções, mas a gente já vai responder isso aqui para você. Porque isso aí é uma pergunta, não é uma objeção, né? É uma pergunta de muita gente se as crianças vão fazer parte dos 144 mil. Olha, eu vou ler o texto aqui, e esse texto que eu vou ler, ele não está na tela para vocês acompanhar aí, porque é os futuros estudos, né? Mas eu vou ler para você aqui. Quem foi a irmã que perguntou, Sérgio? A irmã Carliane. E a irmã Fabiana Frugal. Então, a irmã Fabiana Frugal, né? E a Carliane. As crianças serão salvas nos 144 mil? Sim ou não? Então eu vou ler para você aqui. Meditação matinal, a fé pela qual eu vivo. Página 288. Cada alma individualmente, se quiser receber o selo de Deus vivo, terá de ouvir a palavra do Senhor e executá-la com exatidão. Então, para receber o selo, tem que executar a palavra. Uma criança não pode executar a palavra de Deus com exatidão. Entende? Então, se uma criança não pode executar a palavra de Deus, já entendemos que ela não pode estar nesse grupo. Mas eu vou ler mais outro texto. Ela não tem definição para estar lá. Exato, ainda, né? não tem. Ela não tem convicção da verdade. Ela não tem como guardar o sábado, né? Não tem convicção direito como o adulto tem. Na Review and Herald, de 19 de 10 de 1854, escreveu assim a mensageira do Senhor. Aqueles que disse, deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, dará ouvidos às nossas orações em favor deles, das criancinhas. E o selo, tá vendo? O selo de Deus, ou a marca dos pais crentes, cobrirá os seus filhos, se forem criados na doutrina e exortação do Senhor. Portanto, irmã Carliane e Fabiana, né? Justo. O selo dos pais cobre os filhos no sentido de salvarem, de serem salvos, mas eles não farão parte dos 144 mil, porque eles não têm como poder de convicção, poder de decisão, de enfrentar o sinal da besta, porque são crianças, entende? Então eles serão salvos, sim, mas não vão compor o número de 144 mil. É como Israel. Lembra quando saiu Israel? As crianças não eram contadas. Saiu 600 mil pessoas. As crianças não foram enumeradas, né? E a outra pergunta foi uma de 12 anos, não foi? De 12 e 16 anos que conheceram, mas não estão convivendo. Elas conheceram a mensagem, essa que nós conhecemos, que a irmã conhece, elas têm que voltar, irmão. Nem que seja no período da chuva serôdia, e só Deus é que sabe, né? Se é o período final para elas voltarem,
no alto clamor, na sacudidura, eu digo, na verdade, o período final para elas voltarem talvez seria até na sacudidura, né? Mas elas têm que voltar, irmã, para poder fazer parte dos 144 mil, porque elas já atingiram a idade da razão. Jesus foi apresentado no templo com 12 anos de idade, que era para o israelita, quando um jovem completava 12 anos, ele era apresentado no templo com 40 dias de nascimento, e com 12 anos, irmão, ou seja, ele era apresentado no templo como menino da lei. Então 12 anos é considerada a idade da razão, irmã. Por isso que a gente não batiza a pessoa com menos de 12 anos. E nem todo de 12 anos a gente batiza, tem que ter muita maturidade com 12 anos para batizar. Pelo menos tem que ter razão, convicção, estar né? decidido Exato. a testemunhar. Mas de uma maneira generalizada, a partir dos 12, 13 anos de idade, irmã, já tem a idade da razão, aí a pessoa já salva nos 144 mil essa adolescente, né? Maravilha. Uma pergunta aqui do nosso irmão Pedro Viana. A profecia de Daniel 12:12 tem alguma relação com os 144 mil? Sim, porque esse povo, irmão, Pedro Viana, vamos ler novamente ele aqui, né? Vamos abrir aqui, Daniel 12:12. Vamos ver se é o texto que eu estou imaginando na minha cabeça aqui. Bem-aventurado o que espera e chega a ter 1.335 dias. Sim, irmão Pedro Viana, 508 foi o ano que foi editado aqui esse decreto. 508 com 1.335 dias, você chega ao ano de 1844. Então, feliz as pessoas que superam esse período que foi profetizado por Daniel e estariam vivos a partir de 1.335 anos, contando de 508, daria o ano de 1844. Por que feliz era esse povo? Porque receberia uma mensagem nova, mais luz, mais entendimento, receberia a tríplice mensagem angélica que foi a partir desse ano, né, de 1843, 44, que essa luz chegou do santuário. Então, essa profecia, irmão Pedro Viana, tem relação ligada com o povo do selamento, com o povo dos 144 mil. Ok, muito bom, bem esclarecedor. A pergunta do Jonas, pastor, é: se são 144 mil, como tem milhares de vagas? Muito boa a pergunta, irmão. Bem interessante, né? Muito boa. Quando você tem, irmão, 1.000 pessoas, você tem 1 milhar. Tá certo? Na ordem, na expressão ordinal da matemática. Quando você tem 2.000, digamos, frutas, você tem 2 milhares. Quando você tem 3.000 frutas, você tem 3 milhares. Quando você tem 10.000 frutas, você tem 10 milhares. E, irmão, a profecia diz que quando completar o número, a porta da graça se fecha. E a porta da graça não se fechou ainda porque o número não completou. Outra coisa, irmão, a profecia diz também, não sei se o irmão acompanhou os nossos estudos dos eventos finais, quando nós fizemos o estudo aqui do alto clamor. Acho que é o estudo de número 4, 5, não tem na mente o número exato. Nesse estudo, irmão, a Bíblia, os testemunhos, melhor dizendo, diz assim, que milhares serão convertidos num só dia. Por que milhares, irmão? Porque são 144 mil, são 144 milhares. O irmão entendeu a expressão verbal, matemática, de 1 milhar, 2 milhares, 3 milhares, 4 milhares, 5 milhares, 144 mil milhares. Milhares não é milhões. E a profecia aponta que no alto clamor haverá conversões de milhares, não de milhões. Ok, irmão? Então a irmã Aide não teve visão de conversão de milhões na chuva serôdia. Teve visão de conversão de milhares. Se eu achar o texto aqui, eu posso ler para ele, enquanto o irmão Sérgio aí pode procurar a próxima pergunta aí. Ok, nós já temos aqui uma pergunta interessante e aquilo que a gente não conseguir responder hoje já vai ficar aqui gravada para respondermos você na terça-feira, ok? Uma pergunta interessante, essa pessoa gerou uma certa dúvida. CC, está descrito assim no chat, certo? Crer no 144.6 é prova de comunhão? Se sim, por quê? Resposta bíblica e profética. Tá certo. Ele está com essa dúvida e quer saber se é prova de comunhão, certo? Você está na igreja, você descrê, certo? Certo. E ele quer saber onde está escrito. Vamos lá então, vamos lá. Como eu disse para você, nós vamos ter um estudo só sobre objeções e vamos falar dela com mais detalhes também, tá bom? Apocalipse capítulo 7, meu irmão, ele nos diz que, capítulo 7, versículo 2, 3 e 4, que nós lemos ali, ouviu o número dos que foram selados. Irmão, como que você crê no selo de Deus, que é o sábado? A mensagem apresenta um número exato, matematicamente falando, e completo, e ouviu o número dos que foram selados, e foram 144 mil. Então, como com o selo do Deus vivo? Você crê no selo de Deus, que é o sábado, mas você não crê que os 144 mil é simbólico. Como que você pode ser salvo nesse grupo aqui?
E você crê no selo de Deus. E você tem essa luz. Então você não pode fazer parte de um grupo, fora esse, que você tem essa luz. Por quê? Você está dentro do selo de Deus. E dentro do selo de Deus há 144 mil. E nenhum a mais. A Bíblia diz isso aqui. Apocalipse 7, versículo 4. Apocalipse 14, versículo 1. Diz que é esse grupo aqui. Apocalipse 15. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e o seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro. Quantas pessoas venceram a besta? Aí você pode voltar para Apocalipse capítulo 14 e você vai encontrar a terceira mensagem angélica. Seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo: se alguém adorar a besta, é a sua imagem. Aí você pega o capítulo 12. Aqui está a perseverança dos que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. O mandamento de Deus envolve o sábado, selo de Deus. Aí você pega o versículo 13. Bem-aventurados que desde agora morrem. Então, meu irmão, quando você pega esses textos, todos eles, aí você crê no sábado, crê na lei de Deus. Você recebe a mensagem da tríplice mensagem angélica. Você está no povo de Deus, na igreja de Deus. E você não crê nesse número. Olha, meu irmão, não tem como você ser salvo nesse número aqui. E não tem como você ir para a grande multidão. Porque você tem a mensagem do selo de Deus, que a grande multidão não é selada com o selo de Deus. Então, onde vamos encaixar essa pessoa? Conhece a tríplice mensagem angélica. Conhece o selo de Deus. A profecia aponta que é só 144 mil que vai ser selada. E você não crê nesse número. Você não pode ir para a grande multidão. Onde você vai ser encaixado? Percebe, irmão? Não tem espaço para você ser encaixado. Não há lugar para você ser encaixado. E na questão das objeções, vamos ler talvez um texto aqui que vai lhe ajudar nesse contexto do que estamos falando, que essa questão é prova de comunhão, 144 mil, a não ser que o irmão não entendeu, porque existem dois tipos de dúvida, irmão. Vamos botar esse parênteses aqui, irmão. Existe a dúvida e o questionamento, né? Existe a dúvida sadia, que é aquela que a pessoa ainda não entendeu, a luz não chegou. Como a dúvida de Martinho Lutero sobre a questão do sábado, a dúvida de Guilherme Miller também, entende? Essa é a dúvida sadia. Irmão, eu não entendi o assunto, então é uma dúvida sadia. Agora existe a dúvida perigosa, que é aquela que nasceu no coração de Lúcifer lá no céu. E nasce no coração de todos aqueles que estão na terra. Tem luz sobre o assunto, Lúcifer tinha luz sobre Deus. Tem luz sobre o assunto, mas quer questionar Deus. Aí é um perigo. Aí essa dúvida, irmã, se ela não for curada, ela te leva ao fim da sua vida. Ele tem o conhecimento, mas vive o tempo todo questionando o porquê daquela... Exatamente. Hebreus... Se é literal, Hebreus, né? Para esse tipo de dúvida, irmão, não tem remédio quando não é curado a tempo. Hebreus diz assim, eu quero ler o texto para você aqui. De Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 6, versículo 4, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e que provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, que teve muita luz, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si o Filho de Deus. Então é impossível uma pessoa que não corrige a dúvida a tempo e a dúvida vai subindo em sua mente e aí a coisa vai ficando cada vez pior. Mas eu vou ver aqui um texto que nos diz assim, para ajudar um pouco mais o irmão, apesar que para mim a Bíblia aqui é o suficiente, irmão. Crer no selo de Deus e não crer no número é uma contradição muito tremenda, irmão, e por isso que é prova de salvação, tá bom? Deixa eu achar aqui as objeções, porque como elas estão reservadas para um dia, né? Vou ver aqui. Olha, irmão, nossa única maneira de proceder, Testemunho Seleto, volume 2, página 67, eu estou lendo. Nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo. Quanto vai receber o selo do Deus vivo? 144 mil. A Bíblia já falou. E o Espírito de Profecia falou em número de 144 mil. Os santos vivos em número de 144 mil. E nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. Então, ou você crê no selo e no grupo que vai ser salvo, muito claro. ou você vai ser abatido pela arma destruidora. Então, o que eu digo para vocês, esse período, irmão Sérgio, vamos passar essas 4 etapas, deixa a palavra de Deus falar. Se ela falar para você, não questione. Agora, se você tem a dúvida sadia, então vamos procurar entender esse assunto profundamente para sarar a dúvida, né? Mas não bate de frente do que está escrito, não, porque essa história a gente já viu no céu e não teve um final feliz.
Ok, vamos responder mais duas perguntas, pastor. E aquilo que a gente não conseguiu responder hoje, alcançar o conhecimento do nosso público, na próxima terça-feira aguardamos. Essa aqui do nosso amigo Otiniel, ele faz a pergunta: pastor, poderá acontecer de alguém aceitar a tríplice mensagem, mas vir a falecer antes de praticar? É contado entre os 144 mil pela fé ou farão parte da grande multidão? O Boa conhecimento pergunta. chegou. Ele não teve, assim, talvez a oportunidade do compromisso. Isso. Ele vai ser contado, mas ele aceitou, ele teve convicção, mas não selou o compromisso de fé. Muito bem. Através do batismo. Eu entendi assim, né? Eu também, pelo que eu entendi, foi isso, né, Otiniel? Então, irmão Otiniel, é um prazer ver você aí, meu irmão. Otiniel, colega de muito tempo aí, do tempo que eu morei lá em Juiz de Fora. Então, Otiniel, meu irmão, é o seguinte, a pessoa conheceu a mensagem. Isso aqui não é, irmão Otiniel, para aqueles que conhecem a mensagem e tem postergado um concerto com Deus. Nasceu na igreja, passou a vida toda, nunca decide. O Espírito de Profecia diz assim que Deus, e na hora que a morte chegou para ele está ali chorando, se lamentando e pede perdão a Deus. Eu não, claro, só Deus é que sabe, mas o Espírito de Profecia diz assim que Deus não aceitará de pessoas que teve luz e conhecimento e oportunidade de fazer um concerto com ele, não aceitará conversões de última hora, nesse contexto que eu estou falando aqui, pessoas que conheceu a luz toda. Eu tenho esse texto aqui. Agora, irmão Otiniel, falando de pessoas que, por exemplo, nós temos algumas pessoas aqui na Fama, nesse contexto. Aqui em Goiânia, de forma geral. E eu acredito que aí também, onde você toda mora. Região, todo lugar, né, pastor? Todo lugar tem. Pessoas que estão estudando a Bíblia, estão estudando o princípio de fé, está na classe batismal e está aprendendo a palavra de Deus, e está estudando e está aprendendo cada vez mais. Só que, o que acontece? Nós não estamos realizando batismo aqui no momento devido a essa circunstância aí, essa situação que vocês sabem que nós estamos vivendo. E então, por nós não podermos fazer o batismo, mas essa pessoa, irmão Otiniel, está sendo fiel, tudo que está aprendendo. Ela já aprendeu sobre reforma de saúde, colocou em dias, já aprendeu sobre reforma de vestuário, colocou em dias, já aprendeu sobre reforma de mordomia, seus dízimos, colocou em dias, já aprendeu sobre a imortalidade da alma, já não crê mais, já se desvinculou de sua igreja, que não pregava a verdade presente. Então essa pessoa está preparada, meu irmão, para batizar. Ela está preparada para batizar? Né? Só não batiza por quê? A circunstância não deixa, não permite. E essa pessoa morre fiel, crendo na luz que nós cremos, essa pessoa vai para os 144 mil, Otiniel. Não é o batismo em si que vai salvar a pessoa, tá certo? Então é isso que nós precisamos entender. Eu quero ver se eu acho o texto aqui, irmão Sérgio, que eu falei para poder não ficar na minha palavra, né? Eu acho que o texto é esse aqui, ó, Testemunho para Ministro 430. O caráter não pode ser mudado quando Cristo vier, nem justamente quando o homem está prestes a morrer. Tá vendo aí, irmão Otiniel? Conhece a luz, mas não muda o caráter nunca. E aí deixa para mudar na hora? Tememos que tarde demais venha o arrependimento, a alma manchada e condescendente consigo mesma. Algumas resoluções, olha Otiniel, o texto aqui é solene, Testemunho para Ministro 430. Algumas resoluções, algumas lágrimas nunca anularão uma vida culpada que passou, nem apagarão dos livros do céu as suas transgressões. Então, você conhece a verdade a vida toda e vai adiando o batismo, um concerto com Deus, o compromisso, e aí na hora da morte você começa a chorar, a tremer. Aqui está dizendo que não dá para pagar, porque você teve oportunidade a vida toda. Diferente de uma pessoa, Otiniel, que está no hospital, irmão Sérgio, lá no leito de dor, na UTI, você não vai pregar sábado para ela não, meu irmão. Você vai pregar Jesus Cristo Salvador. Igual o ladrão da cruz, né? Claro, aceitou no exatamente. último momento, a oportunidade nunca ouviu, aquela, a oportunidade é aquela. Então essa pessoa aí sim, agora aqueles que conhecem a vida toda e nunca tomam posição, para eles é perigoso, Otiniel, deixar para a última hora, tá bom? Então aconselho a todos vocês aí que conhecem a tomar posição hoje, amanhã, agora. Pastor, muito bem respondido. Eu creio que não só o Otiniel, como muitos que tinham essa dúvida, foram alcançados nesta noite, né? A nossa última pergunta para fechar, esta é da Tereza Feitosa. Um abraço, essa é minha tia. Ela quer saber, gostaria de saber se quem não receber o selo de Deus vai se salvar? Uma pergunta muito simples mesmo, mas talvez muitos estão com essa dúvida. Estão com essa dúvida, né? Sim, irmão, porque tem dois grupos de salvos, né? Tem um grupo de salvos da grande multidão, eles não conhecem a lei de Deus, não conhecem a luz que nós conhecemos e, portanto, não vai receber o selo de Deus. E se forem fiéis, estão morrendo que conheceram, né? Isso, a luz não chegou para ele. Os católicos fiéis, evangélicos, que a luz não chegou ainda para eles. E eles estão sendo fiéis na luz que tem. Aí eles morrem lá. Ué, eles não foram selados e vão se salvar na grande multidão. Tá certo? Agora, no nosso caso,
que a gente conheceu essa luz, irmã, a gente só se salva nesse grupo mesmo, não tem jeito não. Tá certo, irmão Sérgio? A resposta, querida tia, valorize o privilégio do conhecimento que você teve. Jesus está com os braços estendidos para lhe receber de volta. Então, chegamos ao final, querido ouvinte, nosso amigo pastor, foi maravilhoso o estudo, creio que alcançou o coração de muitos. E vamos, nesse momento, orar para a conclusão do nosso estudo, também pelo seu pedido de oração. Houve aqui muitos pedidos. Não vamos mencionar os nomes, mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe da necessidade, o porquê você fez o pedido nesta noite. E vamos orar para que você seja alcançado pela atuação do Espírito Santo nesta noite. Ok? Vamos orar, pastor? Ok, vamos orar, né? Pode orar. Querido Deus e eterno Pai celestial, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, porque a Tua palavra ela é esperançosa e confortadora. Amém. Querido Senhor, tenha misericórdia e nos ajude pela graça de Cristo a vencer os nossos defeitos de caráter, a vencer nossas fraquezas, a vencer nossas falhas, nosso erro. Te pedimos de maneira especial que Tu possas, Senhor, abençoar cada ouvinte desse chat, cada pedido de oração que ali foi escrito, que cada luta que cada pessoa passa, cada, Senhor, emaranhado que se encontra talvez na vida de alguns que no momento não verem como desvencilhar, como desamarrar dessas complicações. Senhor. O Senhor tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja, daqueles que têm luz sobre o assunto. O Senhor ajude-nos, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu poder, a preencher as condições que a Tua palavra estabelece. Abençoa. Sabemos que tudo é possível ao que crê, tudo é possível àqueles que lançam, Senhor, as suas mãos sobre o manto de justiça de Cristo, que pegam pela graça de Jesus e dessa graça, Senhor, entregam a sua vida. Amém. Portanto, pedimos que Tu possas abençoar cada pedido de oração, cada dificuldade seja eliminada e que cada um dos que ouviram, Senhor, o estudo essa noite, incluindo eu, possamos, com a Tua ajuda, nos preparar Senhor, para receber o Teu selo em nossa testa, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, querido amigo, obrigado pela sua audiência. Chegamos à conclusão da estreia desse maravilhoso programa Palavra Aberta e aguardamos você na próxima terça-feira, às 20 horas, para a continuidade deste maravilhoso tema, os 144 mil. Creio que suas dúvidas foram supridas, foram alcançadas e temos muito a aprender juntos na sequência desse estudo. Deus abençoe a sua vida, a sua família e aguardamos você até terça-feira.